Pedro Campos, o que a gente vai divulgar aqui no Jornal Gente? A primeira pesquisa Paraná, do Instituto Paraná Pesquisas, para a corrida para a Prefeitura de São Paulo no segundo turno. Os números da pesquisa Paraná em primeira mão para quem acompanha o Jornal Gente. Pesquisa estimulada, onde o entrevistador fala o nome dos dois candidatos do segundo turno para os entrevistados. Nesse cenário, Ricardo Nunes aparece com 52% da preferência do eleitorado contra 39% de Guilherme Boulos. 3,4% disseram que estão indecisos e 4,8% disseram que vão votar branco, nulo ou não souberam responder. Esse é o cenário mostrado pelo Instituto Paraná Pesquisas para a pesquisa estimulada de segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Thaís. É isso, esse é o número principal, 52,8% versus 39%, Nunes e Boulos na pesquisa do Instituto Paraná, que é a primeira que o Instituto solta desde do primeiro turno no domingo. Pesquisa espontânea, aquela em que o entrevistado não é estimulado, simplesmente se pergunta em quem você vai votar para o segundo turno da eleição. Nesse caso, Ricardo Nunes tem 35,3% das intenções de voto, Guilherme Boulos 29% e os indecisos somam 25,3%. Brancos, nulos ou não vão votar, 7,8%, margem de erro de 2,9 pontos percentuais. Para mais ou para menos, levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 7 e 9 de outubro de 2024. Já já a gente vai mostrar a rejeição dos candidatos. Mas antes queria abrir aqui para o debate Cláudio Humberto, Sônia Blota, Pedro Campos, para a gente falar a respeito desses números que nós estamos divulgando agora aqui no Jornal Gente do Instituto Paraná com a corrida à Prefeitura de São Paulo. Impressiona mesmo essa vantagem bastante significativa do prefeito Ricardo Nunes, 13,8% à frente de Guilherme Boulos na pesquisa estimulada, né? Até a estimulada é boa porque lembra aquelas pessoas, quem foi que ganhou mesmo, né? Então o entrevistador já diz, olha, são esses os candidatos em quem o senhor pretende votar, e a vantagem é bastante significativa, bastante expressiva, confirmando todos os levantamentos feitos antes do primeiro turno, que em caso de segundo turno o favoritismo do prefeito Ricardo Nunes seria seria bastante evidenciado com números assim, não é? Impressiona mesmo essa vantagem. E agora o Ricardo Nunes resta a ele rezar para que o tempo passe rápido e que ele siga isso até o dia da eleição de segundo turno com o mínimo de desgaste possível, né? Até porque ele tem outros fatores que o favorecem. Além da experiência, da gestão, além disso tudo, ainda tem algo que ainda falaremos daqui a pouco, né? Que é a rejeição muito baixa, muito menor do que a do seu adversário. De fato, a gente percebe, a Paraná Pesquisas também já tinha feito, né, Cláudio, durante o primeiro turno, esse quadro simulado de segundo turno, né? E a gente vê que os índices estão mais ou menos parecidos com aquilo que se previa no primeiro turno. Mas, como vocês já disseram, você, a Thaís, o Pedro, a gente aqui no jornal, é uma nova campanha, né? Então, agora precisa aguardar o mesmo tempo de rádio e televisão para os dois. Claro que é uma campanha mais curta, mas também é uma campanha, e ontem, pela entrevista do candidato Guilherme Boulos no nosso programa, a gente já percebeu que ele subiu o tom. Então, resta saber qual vai ser a postura de Ricardo Nunes durante esse segundo turno. Como ele está na vantagem, acho que ele vai jogar na defensiva. Aliás, a gente fez a mesma pergunta aqui, Sônia, para Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no Jornal Gente, nessa entrevista logo depois do primeiro turno. Qual é a sua estratégia de comunicação para conquistar aqueles que votaram em outros candidatos, Pablo Massal, Tabata Amaral, no primeiro turno? Resposta do prefeito Ricardo Nunes: eu vou colocar o seguinte, eu sou a ordem e Boulos é a desordem. Essa é a estratégia de Ricardo Nunes. O que Boulos disse ontem aqui pra gente? Eu vou dizer o seguinte, se você está feliz com a cidade do jeito que ela está, vote em Nunes. Se você quer mudança,
vote em mim. É a forma dele tentar chegar ao coração daqueles que estiveram, principalmente com Pablo Marçal, no primeiro turno. Tem os números aqui, abrindo os números do Instituto Paraná, é bem interessante, porque é o seguinte, hoje a diferença entre Nunes e Boulos é de 13,8 pontos percentuais na pesquisa estimulada, bem fora da margem de erro. Mas, em relação à última pesquisa ali, às vésperas do primeiro turno, Ricardo Nunes cresceu 2,2, Guilherme Boulos cresceu 3,7, ou seja, Boulos cresceu um pouco mais do que Ricardo Nunes, não o suficiente para fazer com que a diferença entre eles seja menor. Isso caiu um pouco, mas ainda a distância é muito grande. De qualquer forma, houve crescimento de ambos, com um crescimento maior de Boulos do que de Ricardo Nunes em relação à última pesquisa do Instituto Paraná. Pedro, a gente tem mais números aqui agora no Jornal Gente que indicam o nível de convicção do eleitor e o nível de rejeição dos candidatos. Vamos contar agora aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV? Vamos lá, Thaís. Em relação a esses números que nós temos, certeza que votaria no candidato para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes tem 37%, Guilherme Boulos tem 31%, poderia votar nele para prefeito 28% para o Ricardo Nunes, 18% para o Boulos, não votaria de jeito nenhum. Essa é a rejeição, número importante observado pelas campanhas. Ricardo Nunes 33% e Guilherme Boulos 48%. Então, esse número aqui confirma aquilo que já se tinha no começo dos levantamentos, que é uma baixa rejeição para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e uma alta rejeição para o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O jornalista Eduardo Oineg, muito atento a esses números, está acompanhando a nossa discussão aqui no Jornal Gente e me manda uma informação interessante para a gente introduzir no debate. Se a gente excluir os votos brancos e nulos daquela pesquisa estimulada, o Ricardo Nunes tem mais de 57% dos votos, que são os chamados votos válidos, aqueles que são contabilizados, porque nós sabemos que o voto nulo e o voto branco, eles vão para a lata do lixo, né? Não serve para absolutamente nada na contagem final da eleição. O que vale mesmo é o voto nos candidatos, e o candidato Ricardo Nunes larga na frente, como era esperado, até porque nós já dizíamos aqui que a eleição de primeiro turno era o grande desafio para aqueles 3 postulantes, principalmente para o prefeito Ricardo Nunes, que tem uma baixa rejeição. Então o primeiro turno era decisivo, passar para o segundo turno. Foi uma disputa emocionante entre os 3, que nós acompanhamos aqui durante a totalização dos votos, mas agora vem a confirmação daquilo. Ricardo Nunes larga na frente, tem uma boa vantagem sobre o candidato Guilherme Boulos do PSOL. Pois é, essa questão da rejeição é que é central, né, em qualquer eleição, mas sobretudo no segundo turno, né? É claro que quando você vê que por exemplo, o Ricardo Nunes, o prefeito, salta de uma rejeição de, sei lá, a volta de 8, 10% para 30 e poucos, isso na verdade é a soma dos que não votaram nele, dos adversários dele, né? E aí tem eleitor para tudo, não é a rejeição propriamente ao candidato, mas ao que ele é um pouco rescaldo do primeiro turno, eu acho que é isso. Agora, a rejeição ao Guilherme Boulos sempre foi muito alta, né? É muito predominante a impressão de que o candidato não está à altura do cargo, digamos assim, né? A julgar também pela soma de todos os seus adversários que engordam, né? Essa rejeição. A situação é muito mais difícil para o Boulos do que para o Nunes nesse segundo turno. É como eu disse, é o Nunes esperar que o tempo passe rápido. O Ricardo Nunes pode jogar parado. Guilherme Boulos tem que partir para o ataque. A questão é que na rejeição, a rejeição de Guilherme Boulos é um complicador gigante, não é? No segundo turno, um candidato ter 48% de rejeição é muita coisa para uma eleição em que se joga com os votos daqueles que optaram por um candidato diferente no primeiro turno. Há também um crescimento grande da rejeição de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes tinha, na última pesquisa do Instituto Paraná, menos de 10% de rejeição, e a gente até chamava atenção para esse número, não é? Que é muito fora do padrão para alguém que
está no cargo, porque ocupar cargo público é ser vitrine e ser vidraça ao mesmo tempo, a gente sabe. Então, a parte vidraça sempre vira rejeição. Ele estava com menos de 10%. Agora, nesse último levantamento, ele já tem uma rejeição maior do que 30%. Mesmo assim, bem mais baixa do que a de Guilherme Boulos. O Instituto Paraná Pesquisas terá uma nova rodada. Na próxima quarta-feira, nós teremos novos números a respeito da corrida para a Prefeitura de São Paulo, uma das principais disputas desse segundo turno do país. Claro que ao longo desse segundo turno também traremos aqui informações e levantamentos sobre as disputas em outras capitais e cidades grandes do país, onde haverá essa disputa final. Amanhã volta o horário eleitoral no rádio e na televisão. Então, nós temos a propaganda política de volta, agora com um modelo diferente do primeiro turno. Cada candidato tem a metade do tempo, a metade... E o Twitter de volta, né, Pedro? Rede X está de volta. Olha, uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte: com exceção de debates como o da Band, com o qual o prefeito está comprometido, assinou inclusive documento, como lembrou agora há pouco a Thaís, uma das estratégias da campanha certamente será poupar o prefeito de debates, de uma maneira geral. A profusão de debates que houve no primeiro turno certamente haverá no segundo turno, mas sem o prefeito, né? Cada debate consiste num risco que ele não precisa correr. É exatamente isso. A campanha certamente vai escolher 1 ou 2 debates para participar, os mais relevantes. O mais relevante é o da Band, ele já está comprometido em comparecer, mas os demais vão se transformar em entrevista com o adversário, o candidato adversário.